Aí, agora estamos gravando. Vamos voltar à apresentação aqui. Isso, muito bem. Bom, então, espero que tenha sido boa a prova, que vocês tenham estudado. E agora vamos partir para o último bimestre, né? O último e definitivo bimestre, né? Se Deus quiser. Hoje eu estou com um probleminha aqui no olho, não sei se vocês estão vendo, eu estou com um pouco de dificuldade, eu vou tentar ficar sem o óculos, tá? Talvez isso melhore a minha performance. Hoje nós vamos começar a ver a questão da propriedade intelectual. É uma matéria muito legal, porque envolve a proteção das marcas, né? Todas essas marcas que a gente conhece, que são famosas, e também a questão das patentes, que é uma busca da ciência por produtos novos. Isso envolve muito dinheiro, não é? Depois tem a pequenina invenção, que você vai ver, tem o designer, repressão, falsa indicação geográfica e a concorrência desleal. Então, é uma matéria bem legal, os alunos gostam muito. É algo um pouquinho complexo, é verdade. Mas como vocês estão na segunda série, é uma parte mais introdutória da propriedade intelectual, para você saber o que existe, qual é o teor dessa matéria, assim por diante, né? Bom, então, a aula de hoje, né, da propriedade industrial, a gente vai falar sobre as patentes, porque eu não consigo dar toda a propriedade industrial, ministrar toda a propriedade industrial numa aula só. Então, hoje a gente só vai ver patentes, a parte 1 ainda das patentes, depois tem a parte 2 das patentes, né. Bom, a propriedade industrial, vamos fazer algumas considerações muito importantes sobre elas, né. O que é a propriedade industrial? A propriedade industrial, ela é parte da propriedade intelectual. É aquilo que sai do intelecto humano e também vai ter uma valoração econômica. É sujeita a uma valoração econômica se o titular assim o desejar. Em geral, por um determinado período de tempo. Então, aquilo que sai do intelecto humano e que possa ser industrializável ou colocado a serviço do comércio, etc., da atividade produtiva, é chamado, então, de propriedade industrial. Mas, da propriedade intelectual, saem também outros bens, porque, veja, é um bem, né, suscetível de valoração econômica. O outro bem é chamado de direito autoral, por exemplo, direito do autor. Quando a gente verifica os artistas lutando pelos direitos autorais, para não mudar a lei dos direitos autorais, do ECAD, é porque eles estão lutando por aquilo que é o patrimônio deles. Eles, com muito esforço, eles constituem uma música, criam uma música que traz conforto a toda a sociedade, você tem que pagar direitos autorais para ele, porque senão eles vão viver do quê? É como um inventor, é como uma marca, não é? Então, isso não é propriedade industrial, porque é uma matéria exclusivamente de direito civil, chamado direito autoral. Por exemplo, você pega aquele escritor, Paulo Coelho, que é o escritor brasileiro que mais vende livros no mundo todo, né? Ele vive de direitos autorais. Se alguém quer filmar um livro dele, precisa pagar direitos autorais para ele. A cada livro vendido no mundo, ele ganha uma porcentagem que nós chamamos da capa, de direito autoral. Espera aí que eu vou autorizar alguém a entrar, a gente tem que minimizar aqui, isso, autorizei e voltei. E aí a gente tem que, efetivamente, conceder um direito autoral, também sai da intelectualidade humana. E as proteções sui generis, como, por exemplo, circuitos integrados, software, também saem esses programas todos do intelecto humano, da propriedade intelectual, não é? E vai ter proteção própria, vai acarretar uma proteção própria, que é uma área também que nós não vamos discutir, nós vamos trabalhar somente a propriedade industrial. Então, portanto, o que vem a ser essa propriedade industrial? Propriedade industrial é uma espécie do gênero da propriedade intelectual, tá vendo? Ó, é uma espécie do gênero chamado propriedade intelectual. Bom, esta propriedade intelectual, então, ela pode ser entendida como a materialização da criação humana. Olha que interessante.
e nós podemos dividir, então, nesses 3 ramos, conforme aquele quadrinho anterior. A figura anterior, propriedade industrial, é uma criação técnica relacionada à atividade empresarial, defensável mediante patente e registro. O direito autoral, inerente às obras intelectuais, e a proteção sui generis, que é relacionada aos híbridos jurídicos, como topografia de circuitos integrados, proteção de cultivares e conhecimentos tradicionais. Então, isso, ao longo do curso, você vai também tomar conhecimento. Nós vamos trabalhar no 2º ano com a propriedade industrial. Bom, a propriedade industrial, ela tem uma previsão de garantia desta propriedade lá no artigo 5º da Constituição, exatamente no inciso 29 do artigo 5º, grande artigo, não é, das garantias e direitos individuais. Lá no artigo 5º, inciso 29, está disposto assim, ó: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, sempre por algum período de tempo. Para quê? Tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, nós temos interesse em desenvolver socialmente o nosso país. E aí você precisa investir em tecnologia. Investir em tecnologia, você vai ter patentes, novos produtos. E esses novos produtos vão brilhar para o mundo, trazendo recursos para o Brasil. Se forem marcas famosas também brilharão para o mundo, trazendo recursos para o Brasil. Assim que se entende, não é? O design também, o desenho, vai trazer recursos para o Brasil. Por isso, por exemplo, você mede isso é bem auferido, os países que têm mais patentes, que é a gente já vai verificar, não é? Mas é esse direito de exploração com exclusividade por um período de tempo do produto inventado. O país que tem mais patente, ele tem mais desenvolvimento econômico, porque ele impõe esse período, todo mundo precisa pagar para eles, né? Você está vendo um pouquinho isso na questão das vacinas, né? Então, os chineses agora estão saindo na frente em garantir vacina no mundo. Isso porque eles estão patenteando a deles. Eu tenho dúvidas da possibilidade de patente, eu acho que vacina que salva a vida não pode ser patenteada, mas por enquanto, até que se descubra isso, cada um está vendendo a sua vacina, os russos vendendo para alguns, os chineses para alguns, então tudo isso leva dinheiro e desenvolvimento econômico para o seu local. Bom, então, a propriedade industrial, ela vai garantir uma exclusividade da utilização para quem inventar, quem é o dono, que é uma propriedade, né? Proteção às criações industrial, proteção às marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos da própria empresa também. Isso é o que diz lá a Constituição, mas o nome empresarial, por exemplo, não vai ter relação agora com a propriedade industrial. A Constituição garantiu tudo aquilo. A propriedade industrial, nós vamos verificar quais são as suas proteções. A lei que cuida da propriedade industrial, basicamente, é a Lei 9.279 de 1996. Então, ela é uma lei que já tem 24 anos, é uma lei relativamente nova e muito moderna. Ela substituiu a antiga lei, que já tratava da propriedade industrial no Brasil, mas essa lei é bem mais antenada, vamos chamar assim, com os organismos internacionais, com os tratados internacionais. Há muitos tratados internacionais, principalmente o TRIP, que é o último tratado internacional sobre isso, e em sede da OCDE também há muita regulamentação sobre patentes dos países que participam da OCDE. Então, a lei vai regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e é essa lei, 9.279. Qual é a sua finalidade? Proteger os direitos relativos à propriedade industrial, porque se a Constituição garantiu que o autor de uma invenção vai ter o privilégio de comercializá-la por um período determinado, se a lei assim definiu,
obviamente, se a Constituição assim definiu, a lei agora vai regular todos esses direitos, entende? Dentro da hierarquia das leis que você já conhece. Então, tudo isso considerando o interesse social, desenvolvimento tecnológico, econômico do país. Assim, nós vamos poder concluir que apenas merece proteção da lei aquilo que puder ser industrializável ou colocado a serviço, por exemplo. A marca não é industrializável, né? Mas a marca de um produto ou de um serviço está a favor da atividade empresarial. Esta é a ideia global. Como se dá essa proteção legal? O artigo 2º da lei, outra vez, 9.279/96, também é conhecido como Lei das Patentes. Se você puser no Google Lei das Patentes, vai aparecer esta lei, né? O certo é Lei da Propriedade Industrial, porque não é só patente. Patente é uma coisa, entendeu? Você vai ver agora. Então, o artigo 2º da lei 9.279, ele dispõe que a proteção legal da propriedade industrial no Brasil se dá através da concessão de patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. Portanto, patente vai ser um instrumento jurídico que vai garantir ao inventor a exploração daquele objeto inventado com exclusividade. Só ele pode vender ou quem ele autorizar. Então, patente, antigamente era uma carta de patente, né? A carta de um órgão público, que já já a gente vai chegar lá, em nome do Estado, diz que você tem a patente, portanto, só você pode fabricar aquele produto, ou quem você quiser. E você vai receber royalties, por exemplo, sobre cada produto vendido quando você licenciou essa patente. Então, patente é um instrumento jurídico pelo qual o inventor, ou o pequeno inventor, lá na modelo de utilidade, obtém do Estado para explorar com exclusividade o objeto do seu invento por um determinado período de tempo. Mas, lá no artigo 2º, a lei também diz que vai haver a proteção na concessão de registro de desenho industrial. Então, você tem duas patentes, patente de invenção, aqui, e patente de modelo de utilidade. E você tem também o registro de um desenho industrial, que é o que nós conhecemos por design. Você vai ver um carro novo, um móvel novo, joias, etc. Você vai ver também que vai ser passível de exploração econômica com exclusividade o objeto deste pequena invenção. Você inventou um desenho novo, só que não vai ser patente, vai ser registro. Você registra o desenho e passa a ter a concessão de exploração econômica com exclusividade. Depois você tem também a concessão do registro da marca. Esta é a que mais hoje movimenta dinheiro na atividade econômica mundial. Você imagina quanto vale a marca Coca-Cola, quanto vale a marca Google, quanto vale a marca Apple, quanto vale uma marca assim por diante, né? No Brasil, a marca mais valiosa brasileira é Itaú, do Banco Itaú. É a que está no ranking como a marca mais valiosa do Brasil. E notem que, às vezes, a marca vale mais do que toda a capacidade instalada. Mas isso a gente vai ver quando formos estudar a marca, tá bom? Depois, repressão às falsas indicações geográficas. Isso é uma coisa muito linda que vamos ver mais para frente, quando os produtores de champanhe na França, champanhe é esta bebida que todos amam, chamado vinho frisante. O champanhe nada mais é que um vinho branco ou rosé frisante. Lá, numa região da França, chamada Champagne, a região chama Champagne, que a capital é Reims, lá nesta região da França, os agricultores locais, os produtores, etc., desenvolveram uma expertise em fazer o melhor frisante do mundo, assim conhecido como o melhor do mundo. E deram o nome da bebida, o nome da região. Então passou, que nem queijo mineiro, né? Queijo feito em Minas. Vinho frisante feito na Champagne, na região de Champagne, passou a se chamar Champagne, o próprio nome da região. E depois, com o tempo, isso ficou tão famoso,
e todo mundo começou a desenvolver a mesma técnica. Então começou a ter o champanhe da Itália, o champanhe de outras regiões da França, o champanhe da Espanha, o champanhe de Portugal, o champanhe brasileiro. Começou porque champanhe acabou sendo o símbolo de um vinho frisante, borbulhante para festas, etc, etc. Então, os agricultores franceses ficaram indignados, porque se alguém quiser tomar um champanhe, tem que pagar pelo preço do vinho frisante da França, senão não é um champanhe, é um vinho feito na Itália, na Espanha, etc, etc, etc. Não poderia usar o nome champanhe. E eles ganharam esta ação, essa reclamação, então eles tiveram também o domínio devidamente garantido a eles de que só se pode utilizar champanhe se a bebida vem ali daquela região. Tanto, por exemplo, que em outras regiões da França também há excelentes vinhos frisantes com outros nomes, não pode chamar champanhe. Na Itália chama Asti italiana, na Espanha Cave, e assim por diante, cada um vai tendo o seu outro nome, porque não pode mais usar champanhe. Isso significa repressão à falsa indicação geográfica. E isso vai acontecer com vários produtos hoje no mundo todo. Então, o presunto de Parma só pode ser aquele presunto da região de Parma. Se alguém faz algo diferente, é presunto com a mesma técnica, mas não é o presunto de Parma, assim por diante, né? Então, você vai reprimir aquele que fala, o meu presunto é de Parma quando é feito no Brasil. Não pode, tem que reprimir, porque você é obrigado a garantir que aquela comunidade de Parma que fez essa coisa extraordinária, ela tenha a exploração econômica com exclusividade daquele produto. E depois, repressão à concorrência desleal. A concorrência tem que ser leal. O artigo 170 da Constituição Federal, da Ordem Econômica, um dos princípios é a livre concorrência, e ela também tem que ser leal. Então, nós vamos dividir o estudo da concorrência em dois aspectos. Um é da própria lei da concorrência, exigir competição entre empresas, que nós vamos ver após terminarmos a propriedade industrial. É o último tema do nosso ano, da nossa disciplina. Mas também vamos verificar quando você utiliza a propriedade industrial para agir deslealmente em relação ao seu concorrente. Existe concorrência, mas você age deslealmente. Então, isso está dentro agora da proteção da propriedade intelectual. Então, nós vamos dividir o estudo do direito da concorrência nessas duas vertentes. Portanto, uma perguntinha que eu gosto de fazer na prova, sempre faço para os alunos, para que eles tenham isso muito claro, em que consiste a propriedade industrial, perdão, viu que eu estou com esse probleminha no olho, em que consiste a proteção da propriedade industrial no Brasil? A propriedade industrial no Brasil consiste em a concessão de patente, de invenção, a concessão de patente do modelo de utilidade, a concessão do registro da marca, a concessão do registro do desenho industrial, a repressão à falsa indicação geográfica e a repressão à concorrência desleal. Então, são os 6 tópicos que estudaremos na nossa disciplina sobre propriedade industrial no Brasil. Bom, e quem garante essa propriedade industrial? Alguém precisa garantir, né? Porque senão vai dar uma briga louca, né? É minha, pertence a mim, pertence ao outro, quem inventou primeiro, etc, etc, não é? Então, é preciso ter alguém que, em nome do Estado brasileiro, garanta esta propriedade, porque ela vai valer muito dinheiro, não é? Então, e quem garante a propriedade industrial? É o Estado brasileiro, através de um órgão no Brasil chamado INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aqui está o site oficial, eu recomendo muitíssimo que você entre nesse site, é essencial que você entre nesse site para você ter uma boa estrutura do entendimento dessa matéria, e é muito legal. Você vai aprender muito, tem os acessos rápidos, tal, tem já a questão do Covid, tem um trabalho escrito sobre isso, a propriedade industrial no Covid e tal, é muito legal. Então,
Quem garante o registro da marca, o registro do desenho industrial, a concessão das patentes, é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a gente vai estudar um pouquinho mais, mas a gente não vai entrar muito, assim, nos procedimentos do INPI, tá? Nós vamos entrar, eu quero estudar o INPI pelas garantias. Então, quando a gente for ver patente, a gente vê o que o INPI precisa para garantir uma patente, assim por diante, tá bem? Muito bom. Então, vamos falar das famosas patentes. Vamos esquecer agora do registro de marca, registro de desenho industrial, da falsa repressão geográfica, repressão à falsa indicação geográfica, perdão, a questão da repressão à concorrência desleal. Vamos nos focar no número 1 lá do artigo 2º, que são as patentes de invenção e patente de modelo de utilidade, que também é considerada pequena invenção. É quando se agrega uma utilidade a um produto já conhecido. Bom, as patentes, você tem alguns requisitos para que nós chamamos de requisitos de patenteabilidade. Para que o inventor possa conseguir o registro de que ele inventou aquele produto, e, portanto, só ele pode fabricar aquele produto no Brasil, e se ele quiser no mundo todo, evidentemente tem que ser algo absolutamente novo, não é? Tem que ser algo desconhecido, e tem que ser algo que ele não copiou de ninguém. Ele tem que demonstrar como ele inventou aquele produto. Então, quais são os requisitos para a concessão de uma patente? O INPI vai conceder patente baseado em quais requisitos? Primeiro, o requisito da novidade. Segundo, o requisito da atividade inventiva. Terceiro, aplicação industrial. Quarto, suficiência descritiva, é preciso que haja, tem que descrever. E quinto, o não impedimento. O produto inventado não pode estar impedido. Então, a lei fala nesses requisitos aqui, mas não fala que o não impedimento é um requisito também, mas é óbvio que ele é um requisito obrigatório, porque você inventa um produto que seja novo, tem atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva, e ele está proibido? Não pode, não é? Então, também é um requisito, entende? Então, você tem que conhecer essas 5 fases de obtenção de uma patente, que nós chamamos de requisito. Se esses requisitos estiverem presentes, o INPI, em nome do Estado brasileiro, vai declarar o inventor titular de uma invenção. Vai ser uma coisa extraordinária, porque ele vai poder depois conseguir fabricar isso com exclusividade por um determinado período de tempo. Nas patentes tem sempre esse tempo. Depois que acabar o tempo, aí cai no domínio público. Qualquer um pode fabricar aquele produto, entendeu? Bom, a gente volta nesse tema do tempo. Patente, nós temos a patente de invenção, o desenho industrial. Ele é um registro, ele não é patente, mas às vezes ele vem junto com a patente. Se você mudou também o designer do produto, você vai ter uma patente e o registro do desenho, mas ele acaba vindo junto com a invenção nova, por isso que a gente colocou aqui, tá? E o modelo de utilidade. Então, por exemplo, ó, aqui tem a invenção, tá vendo? Aqui é uma invenção, o computador. Aí você tem o modelo de utilidade, é o laptop. Quando inventou o laptop, era uma coisa assim, totalmente nova para um produto já conhecido. Então, ele foi o modelo de utilidade. E o desenho industrial são esses designers, ó, às vezes você tem um coisa diferente, aí um teclado, blá. Eu comprei nos Estados Unidos um design maravilhoso de um mouse e tal, desenhado por artistas, tal, blá. Não funciona no Brasil. Eu perdi dinheiro com aquilo, mas é muito lindo, tá? Então, a gente pôs o desenho aqui, embora não seja uma patente, seja registro, só para você ter claro que o desenho geralmente vai acompanhar um produto novo, mas não necessariamente, Quando a gente vai ver sobre isso. Bom, patente de invenção. Aqui a gente trouxe uma carta de patente para você ver, ó. Essa carta de patente, tá vendo?
ela tem até um número aqui, ó, a patente de invenção, e aí é assim que o inventor vai ter essa patente. A gente pôs uns desenhos só ilustrativos, né, do telefone e tal, de algumas máquinas. Então, a gente vai ter a obtenção em nome do Estado de que o autor desta invenção, o nome dele, está autorizado, ó, aqui é o titular, ó, Fundação Universidade de Caxias do Sul, ó. A fundação inventou um produto, e esse produto foi concedido uma carta de patente. Então, essa fundação da universidade vai poder industrializar o produto, comercializá-lo, assim por diante. Aqui tem uma patente de modelo de utilidade. Olha quantos modelos de utilidade nós temos para vocês. Essa daqui é o modelo de utilidade. Tem aqui o inventor, ó, também é chamado de inventor, tá? E o título é Capinadeira Mecânica Acoplável a trator, acoplada a trator. Então, é o modelo de utilidade, porque capinadeira já se conhece, mas essa é uma coisa tão nova que ele conseguiu uma patente de modelo de utilidade, tá? Então, vai poder comercializar essa capinadeira exclusivamente o seu titular por um determinado número de anos. Bom, quais são os requisitos legais, então, desta patente? Nós temos isso lá no artigo 6º de qualquer patente, né? E o artigo 8º, é patenteável a invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, o artigo 8º, o INPI vai partir dele para começar a dissecar se os requisitos estão presentes. Quais requisitos? Novidade tem que ser absoluta, não é? Atividade inventiva, como se chegou a isso? Aplicação industrial, tem que ser industrializado. Inventei um carro movido a água, mas ele não anda ainda, está faltando um detalhe. Então, não vai. O INPI não vai lhe garantir a patente. Quem inventar um carro movido a água vai ficar bilionário, né? Mas o carro precisa andar, então precisa ser industrializado, ter aplicação industrial. Precisa estar suficientemente descrito como se chega àquela invenção, senão também não vai se conseguir um requisito obrigatório. E não pode estar impedido, conforme já falamos, né? Então, vamos estudar um pouquinho o que é a novidade absoluta, atividade inventiva e o que é aplicação industrial. Bom, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos, estamos falando do primeiro requisito, novidade absoluta, tá? São considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O que é estar não compreendido no estado da técnica? O que é estado da técnica? Estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido. Primeira coisa importante, quando a gente fala em data do depósito do pedido, depositar o pedido é protocolar o pedido. Aqui a ideia de protocolo tem um nome que chama depósito, tá? Então você não fala assim, eu protocolei um pedido de patente. Tecnicamente você não fala assim. Você fala, eu depositei no INPI o pedido de uma patente, porque eu inventei tal coisa, ela tem novidade absoluta, vamos ver já os outros quesitos, né? É totalmente novo, desconhecido do estado da técnica. Muitas vezes, o INPI tem uma dificuldade extrema de saber se aquilo realmente é novo. Então, ele tem peritos da comunidade científica, um cientista absolutamente conhecedor daquela matéria, esse cientista vai dizer se aquilo é realmente novo, se existe ou não existe toda essa novidade absoluta, entendeu? Isso é um cientista que vai atestar. Então, estado da técnica é tudo aquilo que já se conhecia. Portanto, uma coisa é considerada totalmente nova quando não compreendida no estado da técnica, quando ainda não conhecida, entendem isso? Bom,
O segundo requisito é atividade inventiva. Então, o primeiro é novidade absoluta. Tem que ser desconhecido do estado da técnica. Depois, o segundo é atividade inventiva. Eles estão descritos no artigo 13 e 14 da lei. Atividade inventiva é quando não for óbvio para um especialista. Não é óbvio para o especialista no assunto. Lembrando que o inventor deverá demonstrar como chegou naquele resultado. Se o inventor não demonstrar como chegou no resultado, então você não tem a atividade inventiva. Precisa descrever, mostrar. Não caiu do céu, não foi um sonho, entendeu? Você vai retribuir ao inventor, garantindo a ele a exploração econômica com exclusividade, se ele realmente inventou, se ele teve trabalho, se ele teve uma atividade criativa, investimento em pesquisa, tal, para chegar naquele produto. Não é? Então, você vai estar retribuindo, se chama retribuir, garantindo a ele um privilégio, que é um privilégio de comercializar aquilo com exclusividade, obviamente. Né? A invenção é dotada dessa atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, tá vendo? Não, já tinha isso, não tem nada novo aqui. Então, é uma decorrência natural do estado da técnica. Então, não é invenção, não tem atividade inventiva. Agora, um especialista fala, não, aqui os caras inventaram mesmo esse produto novo, a gente não sabia como fazer. Então, aí, a atividade inventiva está presente. E estando presente, você vai estar atingindo o segundo requisito para conseguir uma patente, que é o desejo do inventor, né? O modelo de utilidade... E o modelo de utilidade, que a gente está falando invenção e modelo de utilidade. A patente vai ser garantida para a invenção e para o modelo de utilidade, né? O modelo de utilidade é dotada de ato inventivo, sempre que para um técnico no assunto não decorra também de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. É a mesma coisa. Eu inventei uma utilidade nova para um produto já conhecido. Tem que ser novo mesmo, um técnico tem que dizer, isso a gente não tinha previsto para aquele produto. Então, realmente, é um modelo de utilidade. Bom, e aplicação industrial? Artigo 15 da lei, 15º. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. É aquilo que eu falei. Não adianta você patentear algo que ainda não está à disposição da sociedade. A indústria 4.0 vem modificando muito isso, porque a indústria 4.0 significa a alta expressão da tecnologia a favor de novos produtos. Então, é bem complicadinho e, efetivamente, tudo isso vai cair numa patente, num produto novo, não é? Mas precisa estar inventado e vai ter que fazer o teste de que aquilo funciona, que aquilo está disponível para a sociedade. Bom, temos também o não impedimento, que é um requisito lógico, conforme eu falei. Então, apesar de não estar compreendido dentre os requisitos exigidos pelo artigo 8º, os impedimentos elencados, nos incisos do artigo 18 da lei, eles também funcionam como um requisito negativo para a concessão da patente. Então, você vai ter lá, primeiro, você tem a novidade, garantido. Você tem a atividade inventiva, garantido. Você demonstrou como chega aquela invenção, como você chegou, o teu trabalho, tua pesquisa, etc. Terceiro, você consegue provar que está à disposição do mercado já um novo produto. E quarto, ele não é impedido. E no meio tem que ter aquela suficiente capacidade descritiva do produto. Né? Como se chega a esta invenção. E ela não vai estar proibida. Por exemplo, vamos trabalhar alguns dos principais, algumas das principais proibições. Você inventou um negócio novo, totalmente novo, desconhecido do estado da técnica, mas vai estar proibido. Aquilo não pode ser patenteado.
a bem da segurança pública, a bem do interesse nacional, não pode ser patenteado aquela invenção. Por exemplo, o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Então, nada disso vai poder ser patenteado. Ó, você patenteia, você inventa um instrumento de tortura absolutamente eficiente, que seria, assim, a expressão máxima do torturador e que não vai deixar marca para perícia, né? Então, todo mundo vai querer comprar os torturadores, evidentemente, né? Então, claro que não pode ser patenteado, meu Deus do céu. Imagina, em nome do Estado, você garantir que tal instrumento de tortura é eficiente e permitir que uma empresa comercialize ele com exclusividade. Não vai, né? Está impedido, está lá no inciso 1. Depois, nós temos também, não impedimento, as substâncias, matérias, mistura, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômico. Então, nada que vá transformar o núcleo atômico, propiciando, inclusive, a bomba atômica, né, vai poder ser patenteado. Olha, inventei uma bomba que destrói a humanidade, quero patentear para só eu vender, né, quer dizer, absolutamente proibido, não é verdade? Esta é importante, olha, também você pode inventar o clone humano, né? A manipulação genética para criar novos animais, novos seres humanos, tal, não pode patentear, exceto, tem aqui a seção, né, os micro-organismos transgênicos, né? Porque o micro-organismo transgênico é para melhorar a questão alimentar no mundo, trazendo uma eficiência alimentar e que tem feito o resultado. A produção mundial de alimentos no mundo, a produção mundial já é no mundo, né, de alimentos vem crescendo assustadoramente com base na questão da transgenia, né, que melhora os produtos e muito. Então, aí pode, mas se não for a manipulação dos micro-organismos transgênicos, também está proibido o registro não, a patente, né, perdão, o depósito da patente de qualquer uma dessas manipulações genéticas, né. Bom, não impedimentos, então, micro-organismos transgênicos, por exemplo, são organismos, exceto todo ou parte de plantas, que expressam, mediante intervenção humana direta, em sua composição genética. Isso não vai poder. Agora, os micro-organismos transgênicos já veio como exceção na lei, para nós não termos problema, não é? Bom, muito bem. Então, se você inventou um determinado produto e você conseguiu demonstrar ao INPI todos os requisitos, o requisito da novidade absoluta, o requisito, depois da novidade, da atividade inventiva, como se chegou a ele, o requisito da industriabilidade, você consegue transformar aquele produto em algo suscetível realmente de utilização, ele não está impedido, não está dentro das proibições legais, não há impedimento nenhum. Então, você atingiu todos os requisitos para conseguir a patente. E quando você faz o depósito no INPI, você precisa fazer toda a descrição do produto minuciosamente, porque também é um requisito implícito da atividade inventiva. Mas você poderá conseguir a garantia do INPI de que esse produto será comercializado com exclusividade em seu nome. Não é? Você tem essa propriedade, a propriedade está em seu nome, e você vai poder conseguir garantir a comercialização com exclusividade. Mas você pergunta, mas é no mundo inteiro? Eu vou conseguir no mundo inteiro isso? Como que se faz isso se o INPI é brasileiro?
Porque se tiver um japonês inventando ao mesmo tempo, um americano, um irlandês, etc, etc. Bom, para aqueles países, desde a Convenção de Paris já se pensava nisso, para aqueles países que adotaram agora a mais recente, que é a STRIP, a Convenção Internacional de Propriedade Intelectual, existe o reconhecimento do pedido de prioridade. Você deposita e depois você vai pedir a prioridade nos outros países também. Porque, infelizmente, no meu modo de entender, não existe ainda um órgão mundial que regula a propriedade industrial. Por quê? Até por questões internas, tem alguns povos do mundo que poderão não garantir a propriedade daquele produto. Lá pode ter uma proibição que no Brasil não tem. Entende? Principalmente ligada à moral, etc. Tal. Então, como isso ainda não consegue ter um órgão de registro, então a ideia é garantir a prioridade do pedido, para que ninguém te copie. Porque já que você precisa demonstrar como chegou, mesmo que exista o sigilo por 18 meses garantido, depois todo mundo vai saber como você chegou naquele pedido. E pode correr lá no Japão, na Austrália e tal, e fazer o pedido também dizendo que ele inventou. Então, a ideia é que você deposita o pedido de patente aqui no INPI, depois você precisa ir a cada país onde você tiver interesse e também depositar o mesmo pedido, mas você vai ter tempo para fazer isso. Então, a ideia do pedido de prioridade do artigo 16, ao pedido de patente depositado em país que mantém acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produz efeito de depósito nacional. Então, ao pedido de patente, você produziu aqui no Brasil, você vai ter tempo de chegar lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, onde você quiser, e você vai ter um tempo para pedir lá a patente, só que vai retroagir ao dia que você protocolou o pedido aqui no Brasil, porque ele vai valer como prioridade sobre o outro. Esse pedido de prioridade de patente, ele é reconhecido também, eles vão ter que reconhecer o nosso, como nós vamos reconhecer o deles, tá? Então, será assegurado o direito de prioridade, né, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Então, vamos dar um exemplo concreto. Um brasileiro inventa uma caneta que não precisa mais da carga. Por alguma coisa magnética, ela escreve sem a necessidade da carga. Ele deposita aqui no Brasil no dia 2 de janeiro, quando o INPI volta das férias de janeiro, das festas do final de ano. Ele deposita o pedido aqui dia 2. Ele vai verificar pelos tratados qual prazo ele tem para depositar no Japão, nos Estados Unidos, blá, 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 em cada lugar. Quando ele depositar o pedido lá, ele vai dizer, eu depositei no Brasil dia 2 de janeiro. Então, mesmo que ele faça isso em maio, abril, junho, lá no Japão, o Japão vai atender lá aquele depósito, não com a data de junho, mas com a data retroativa de 2 de janeiro. Vai reconhecer a prioridade, que o brasileiro tem prioridade sobre qualquer um que possa ter inventado também o produto 3, 4 meses depois, tá? Bom, essa reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito e podendo ser suplantada até 60 dias por outras prioridades anteriores à data de depósito no Brasil. O importante é você deposita e já fala, eu vou pedir a prioridade a partir desta data, senão você pode até, depois de 60 dias, fazer essa suplementação, mas o importante é que você vai pedir a prioridade naquele dia que você depositou o pedido. Bom, aí como que vai fazer? Você vai reivindicar depois essa prioridade em todos os outros INPIs do mundo, em cada órgão no mundo todo, né? E ela vai ser comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data que você depositou no Brasil, por exemplo, estamos dando um exemplo brasileiro, né? O título daquela patente, o relatório descritivo, como é essa patente, reivindicações e desenhos, se for o caso,
acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Então, você pega toda essa documentação traduzida e começa a protocolar. Que lá, eu não sei, cada país vai usar um nome, né? Aqui a gente usa depósito. Protocolar em cada INPI, falando, ó, eu já tenho a prioridade no Brasil desde o dia 2 de janeiro daquele ano. Bom, do pedido, do prazo do pedido de prioridade. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil, pelo mesmo requerente e os sucessores dentro do prazo de 1 ano. Então, vamos estudar com calma o artigo 17. Ó, o pedido de patente, tanto de invenção como de modelo de utilidade, foi depositado originalmente no Brasil, mas não teve a reivindicação de prioridade, não foi publicado. Mesmo assim, vai assegurar o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil, pelo mesmo requerente e os sucessores dentro do prazo de 1 ano. Porque ele não tinha pedido, mas se em 1 ano ele consegue ainda essa prioridade, vai ótimo, ele vai conseguir comprovar, porque ainda ninguém reivindicou uma matéria semelhante a essa. Bom, a Convenção de Paris é o primeiro acordo internacional relativo à propriedade industrial. Sabe de quando é? 1883. Imagina, ó, 1883. E o Brasil já era signatário da Convenção de Paris. O Brasil, desde aquela época, já entendia como possível um acordo internacional de reconhecimento de prioridade da invenção. Ela continua em vigor em sua versão de Estocolmo, inclusive por força do acordo das TRIPs, agora que é o acordo novo, que é o mais atual, reconhecendo esses direitos de propriedade intelectual. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, olha quantas revisões, né? Periódicas, e o Brasil é o país signatário, aderiu à revisão agora em 1992. Então, o Brasil hoje está inserido na convenção mais moderna sobre os direitos de propriedade intelectual do mundo, que são as TRIPs, né? A Convenção de Paris, 1883, trouxe o que chama de prioridade unionista, olha só, o nacional de uma nação, membro que legalmente depositaram um pedido de patente ou modelo de utilidade no seu país, terá o direito de prioridade de depositar um pedido de concessão desta mesma patente em todas as demais nações signatárias pelo período de 12 meses, contados da data do primeiro depósito. Entendeu? Então, sendo que o dia da apresentação não é contado, então, dia 2 de janeiro, não, vai começar a partir do dia 3. Então, em 12 meses, lembra que eu falei? Quem é signatário da Convenção de Paris, aceita 12 meses. Então, se eu protocolei aqui no Brasil, né, a caneta que não tem tinta, se eu protocolei aqui no Brasil ela no dia 2 de janeiro, eu tenho até 3 de janeiro do outro ano para buscar os países onde eu quero comercializar este meu produto. Né? Convenção de Paris, ó, exemplo da aplicação da prioridade unionista. Ó. Em 1º de 1 de 2018, um inventor depositou na Itália uma patente de invenção, uma máquina do tempo. O titular daquele pedido de patente possui 12 meses a contar da data do depósito lá na Itália para depositar a mesma patente em qualquer país que faça parte da convenção. Assim, se um terceiro, em 23 de março, depositou uma patente pela mesma invenção no Brasil, ó, só 2 meses depois, 2 meses e pouco, o titular italiano do depósito originário terá o direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa, desde que exerceu o direito de prioridade até 1º
do 1 de 2019. Na verdade, é dia 2, porque o dia 1º não vai contar. Então, até o dia 2 do 1 de 2019. Patentes, período de vigência. A expiração... então, calma. Então, a gente tem uma patente. Temos uma invenção totalmente nova. Ela é desconhecida do estado da técnica, é industrializável, tem atividade inventiva, não está impedido, e já tem essa prioridade assegurada. E o INPI concedeu a patente. Beleza, ganhei a patente, que é o sonho de todo mundo, vou poder explorar com exclusividade. Por quanto tempo vai poder explorar com exclusividade? Qual é o período de vigência de uma patente? Aqui nós vamos nos dividir. Haverá um período de vigência para a patente de invenção, haverá um pedido de vigência de outras datas na patente de modelo de utilidade, tá bem? Então, a expiração do prazo de vigência da patente é uma das formas de extinção da patente. Se ela vale por tanto tempo, quando acabou, cai no domínio público, conforme eu falei no início da nossa aula. O artigo 40 da lei das patentes, a lei 9.279, diz que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade, 15 anos, contados da data do depósito do pedido. Então, gravem isso. Geralmente, os inventores falam, graças a Deus, só faz 7 anos que está lá o INPI, agora concedeu minha patente, eu tenho mais 20 anos. Não. É 20 anos da data que você depositou o pedido. Todo esse processo administrativo vai fazer parte da contagem do prazo. Então, você tem que tentar correr, e o INPI não é fácil você correr com uma patente lá, porque é muito técnico, muito burocrático, e agora faz uns 3 anos que eles estão modernizando o INPI, porque não é possível mais que o inventor tenha que viver esse calvário para poder efetivamente ter o registro de uma patente. Não é possível isso. A gente fala assim, um registro de uma patente, né? Porque é uma forma vulgar de chamar, porque a patente não é registrada, mas ela fica registrada no INPI, por isso que a gente usa o registro, o outro que é registro. Mas a patente não pode mais sofrer esse calvário para a sua concessão, né? Então, a lei fala, o prazo de vigência de uma patente é 20 anos da data do depósito do pedido, ou 15 anos no modelo de utilidade. Então, a pequena invenção que agregou uma utilidade nova são só 15 anos. E a invenção mesmo, 20 anos, da data do depósito. Mas, prestem atenção, tem uma exceção lá no parágrafo único do artigo 40, que diz assim, o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e 7 anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data da concessão. Ressalvada a hipótese do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada por motivo de força maior. Bom, o que é isso? O prazo de vigência de uma patente, vamos ficar com a invenção. O prazo de vigência de uma patente de invenção é 20 anos da data do depósito do pedido. Imaginemos que eu tenha depositado um pedido dia 2 de janeiro de 1990. Então, vamos por 2 de janeiro de 2000, vai. 2 de janeiro de 2000, eu depositei um pedido da criação da caneta sem tinta. Eu vou ter, quando concedida a patente, 20 anos da data do depósito. Então, eu vou poder comercializar com exclusividade o objeto dessa patente até dia 2 de janeiro de 2020, não é? 2 de janeiro desse ano, 20 anos. Beleza? Resolvido o problema. Todavia, imaginemos a hipótese que houve muita disputa, impugnaram, disseram que isso não era novo, disseram que não tinha industriabilidade, que as baterias não estavam prontas, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá.
E essa patente levou 12 anos para ser analisada no INPI. A regra no INPI era 12 anos mesmo para analisar a patente. Então, o absurdo, o tal do exemplo não é absurdo. Vamos dizer que levou 12 anos para ser examinada. Então, eu depositei o pedido da patente da caneta no dia 2 de janeiro de 2000. Eles só me liberaram essa patente, me concederam a carta de patente para eu trabalhar com exclusividade, o objeto dessa patente, em março de 2012. Portanto, eles levaram 12 anos. O que significa que se a vigência da patente é 20 anos da data do depósito, eu só poderia comercializar até 2020. Portanto, eu teria menos de 8 anos de utilização dessa patente. Então, a legislação garantiu que eu vou ter pelo menos 10 anos. Em qualquer hipótese, eu vou ter 10 anos da data que eles me concederam, entendeu? Ou 7 no modelo de utilidade. Então, o modelo de utilidade é, no mínimo, 15 anos contado da data do depósito, ou 7 anos contado da data da concessão da patente. Invenção, no mínimo, 20 anos do depósito, ou 10 anos da data da concessão da patente. Bom, usuário anterior. Existe na lei uma previsão um pouco estranha para você, e para mim também, claro, que é o reconhecimento que talvez aquela patente já tenha um usuário anterior de boa fé que já utilizava aquele produto e que não tinha pedido o registro. Bom, você vai perguntar, professor, se nós vamos reconhecer um usuário anterior de boa fé, significa que não era novo, então? É verdade, é um problema. Mas a comunidade científica não conhecia, não sabia que já existia aquilo. Claro que com a globalização da economia, isso é quase impossível de acontecer. Quase impossível. Porque hoje a gente mapeia o Google, né? O Google Maps, etc. Maps não, aquele que vê de cima, não me lembro o nome, o Google Earth, né? Ele consegue ver tudo que se passa no mundo inteiro, os serviços de inteligência dos países tem também, e ninguém tem um produto novo que não queira comercializar, né? Então, é quase impossível no atual estágio da globalização da economia. Mas é possível que isso aconteça, eu vou depois dar algum exemplo para vocês. Então, o artigo 45 diz assim, ó, a pessoa que de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de patente, explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus, não vai ter que pagar para o cara que inventou agora e tem a patente, vai ter que pagar royalties para o novo titular da patente. Ele vai poder continuar explorando na forma e condições anteriores que ele já explorava. Vamos dar uma ideia. Imaginemos que a gente tem uma tribo indígena lá no interior de Roraima, que já utiliza determinado produto como medicamento há muitos anos, tal, já faz parte da tradição da tribo. E vamos imaginar que o inventor, colhendo aquelas plantas, não roubou o segredo, não furtou o segredo dos índios, desenvolvendo laboratórios farmacêuticos e tal, desenvolve um remédio com aquele princípio ativo e consegue a patente no mundo todo com aquele princípio ativo, aquela planta, etc. Bom, não é possível que os índios, para usar algo que já utilizavam, vão ter que pagar para o laboratório os royalties de uma patente. E isso é um usuário anterior de boa-fé. Mas os índios também não vão poder utilizar a fama agora que a patente trouxe para o mundo todo, para ele começar a vender, para os índios começarem a vender. Não pode, entendeu? Então, se os índios já comercializavam esse produto nas comunidades ribeirinhas, por exemplo, vai poder continuar, mas não vai poder exportar para São Paulo ou para outro país. Isso vai caber a quem descobriu e deu fama a essa patente, não é? Então, os requisitos
para ser reconhecido o usuário anterior, tem que estar utilizando de boa fé, tem que ser anterior à data do depósito do pedido. Os direitos, vai continuar explorando nas mesma forma e condição anteriores, e vai ter isenção de ônus pela exploração, obviamente. Vou dar um exemplo prático aqui, que é isso que eu acabei de falar, mas vamos ler direitinho esse exemplo para ficar mais claro ainda. Uma indústria farmacêutica, depois de 10 anos de pesquisa, descobre um remédio feito com plantas da floresta, realiza o depósito e obtém a patente junto ao INPI. Entretanto, descobre que uma tribo da região já utilizava essa planta para o tratamento, explorando comercialmente na região. Portanto, a tribo poderá continuar a exercer a exploração comercial desse produto, sem estar obrigada a pagar royalties à empresa farmacêutica, entendeu? Porém, o usuário anterior não poderá aumentar sua exploração, não vai poder aproveitar a fama da patente, como eu uso, né, essa expressão. Bom, as fontes consultadas são da lei, né, essa lei, e você pode acompanhar também pelo Instagram. Às vezes eu posto alguma coisa de inovação lá no meu Instagram, e também você vai conseguir alguma coisa nova aí de propriedade industrial no Instagram meu também. Bom, enfim, esta é a aula de hoje. Estou aberto aí aos questionamentos, eventuais questionamentos de vocês. O professor Marcelo está entrando aqui. Vamos ver se tem alguma. Você tem alguma? Não? Intervenção? Não? Tá. O professor não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma abordagem nova. Vocês têm alguma abordagem nova para fazer? Alguma pergunta, tal? Vamos ver aqui no chat. Sim, César, muito boa pergunta. Se for feito fora do prazo de 12 meses, não vai retroagir. Não vai retroagir, César. Boa pergunta, obrigado. Eu não tinha visto antes, senão eu já teria comentado. Fernando, você aceita a fruta? Não, obrigado. Estão me oferecendo uma frutinha aqui. Mais alguma pergunta? Uriel, não. Obrigado pela aula, boa semana. Ótimo. Gostaram do tema? É um tema intrigante, né? Muito bonito, né? O tema da propriedade industrial. Que bom, queridos. Espero revê-los, então, na próxima segunda-feira, e vamos recomendar aos alunos para a gente aumentar o número de participantes ao vivo. É muito importante essa interlocução nossa ao vivo, tá? Um grande abraço para vocês. Eu vou interromper a gravação e vou encerrar a nossa aula. Um abraço a todos.